Bom dia. Sempre antes de dar a palavra eu indico alguns livros, porque na minha experiência desde criança, desde pequeno, meu pai era contra a televisão, radicalmente, não tinha em casa, e se tivesse internet ele ia ser contra também. Não é o meu caso, mas eu fui criado assim, e então nós fomos criados com a Bíblia e com livros, e com as notícias atuais, com o jornal, com as notícias atuais. Meu pai vivia com a Bíblia em uma mão e as notícias na outra mão. Não tinha hobby, não tinha nada, quase, passava em desespero muitas vezes, porque ele era um homem muito intenso, mas nos ensinou a amar a palavra escrita. E como Schaeffer diz, Deus gosta de comunicar em pensamentos que têm sujeito, verbo e predicado. Eu acho que gramática não é a minha matéria favorita, mas Deus gosta de gramática. Ele gosta de sujeito, verbo e predicado. E um dos primeiros mandamentos dele é: não farás para ti imagem. Então eu acho que ele não é muito digital. Mas ele não é um Deus que está calado, como diz o Schaeffer. Deus se manifestou pela palavra falada e pela palavra escrita. Ele falou em voz audível no Monte Sinai e falou escrita em pedra, que não dá para apagar. É um Deus que poderia mudar de ideia a qualquer hora que ele quisesse, porque ninguém é acima dele, mas ele se compromete a ser coerente com tudo que ele escreveu. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês: não acredite 100% em ninguém, nem em mim, e muito menos em qualquer outra pessoa. Mas aí foi infeliz, né? Nós entendemos em parte, nós falamos em parte. A única palavra que não tem erro, que é inspirada, é a Bíblia. Leia a Bíblia sempre, toda, não só as partes que você gosta. Leia ela toda, porque ela é o presente de Deus para a humanidade. Ela é garantida. Muitos milhares de pessoas morreram para que nós tivéssemos esse privilégio. Então, honra esse privilégio, lendo todo dia, lendo a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano. Leia a Bíblia toda, sempre. É a única garantia de que você realmente está lendo o que Deus está falando. Todos nós somos parciais, vemos em parte. Alguma coisa do que nós falamos talvez não seja tão inspirada assim, mas a Bíblia é inspirada por Deus, e Ele não quer que você tenha intermediários. Ele não quer que você dependa de Bíblia de estudo, que é ótimo para estudar, concordâncias, comentários, ótimo para estudar, para saber pareceres, mas a Bíblia simples, clara, deve ser lida todo dia, e você vai ouvir a voz de Deus e você vai ter graça na sua vida. Então, além disso, o Espírito Santo sempre nos indica alguma coisa. Ultimamente eu tenho sido privilegiado por Deus. Sempre no meu tempo a sós com Deus, eu tenho um livro. Eu sempre leio um livro. Eu leio a Bíblia, a leitura do dia, e leio um livro que Deus colocou em minhas mãos. E tem sido assim, Deus me fala, eu choro de ler coisas que Deus teve cuidado. Talvez eu tinha o livro 20 anos e nunca tinha lido, e chega o dia daquele livro, e eu leio 2, 3 páginas, 4 páginas, e sinto Deus me falando, Deus me orientando. Então é com esse intuito que eu digo alguns livros para vocês. Esse livro aqui, No Vale da Sombra da Morte,
Ele não tinha intenção de escrever esse livro. Na verdade, ele foi uma palestra que eu dei na escola para os funcionários e tal. Era só um testemunho do que eu estava passando. Mas teve tanto impacto, e aí foi escrito num livrinho, rapidinho, dá para você ler em meia hora talvez. Tem um QR Code no fim, que tem o vídeo original da palestra que eu dei. Em janeiro de 2023, descobri que estava com câncer. Aí passei, agora chegando em janeiro, vai ser 2 anos de operação, de quimioterapia, de uma série de coisas. E aqui, se você conhece alguém que está passando provas sérias de saúde, ou algumas, mesmo não de saúde, mas de alguma crise que está afetando o seu interior profundamente, você fica até duvidando: se Deus é meu pai e me ama tanto, como que Ele deixa eu passar por isso? Eu garanto para você que esse livro vai te ajudar, porque são as coisas que Deus me ajudou e está me ajudando até hoje. Eu não estou triste, eu não estou revoltado, eu não estou magoado, estou feliz. Ninguém queira adoecer, tá? Ninguém queira ter crise. Você não precisa pedir aflição, isso é masoquismo. Sofrimento não é bom. Peça a bênção, peça a paz da nação, peça que os governantes governem para ter paz. Não quer dizer que vai ter, mas a Bíblia diz para pedir. Então, nunca deseje o mal, mas depois que você passa pelo mal, você fala como Jó: antes eu ouvia de ouvir falar, agora meus olhos te contemplam. Ou então você diz como salmista: foi-me bom ter sido afligido. E eu digo para vocês, eu não trocaria por nada o que Deus tem me falado nesses dias. Se é necessário passar por isso, é pouca coisa em comparação com o lucro que eu estou ganhando. Eu estou ganhando muito. Eu sempre quis conhecer Deus melhor, e preciso conhecer muito mais. Mas que isso tem me ajudado, tem me ajudado. Outros 2 livrinhos que eu gostaria também eram palestras que se tornaram livros. A reforma da igreja não acabou. E Preparai o Caminho, esse foi o último que lancei. Esse eu indico muito forte, os 2 eu indico muito forte para você pensar sobre como a igreja deve mudar. A igreja atual não é a igreja do jeito que Deus quer. Jesus vai voltar para receber. Não é ainda preparada para o noivo, mas tem coisas que precisam acontecer agora. Então a reforma começou com muitos homens antes de Lutero, e depois Lutero, Calvino, esses irmãos preciosos do passado enfrentaram muitas dificuldades e nos legaram uma herança maravilhosa, mas não acabou, tem mais coisa para acontecer. Leia um pouquinho, é curtinho, tá? E preparar o caminho. Será que Deus é avião? Será que Deus precisa de pista de pouso? Será que Deus é caminhão? Precisa de uma estrada? Não, mas os termos que a Bíblia usa em Isaías: abaixa os montes, levanta os vales, endireita o tortuoso. Fica parecendo que Deus precisa de máquinas de terraplenagem, uma grande pista de pouso para o avião dele descer. Jesus não consegue voltar se não tiver preparado o caminho. Como? Qual o caminho? Que jeito de preparar o caminho? Saber quando Jesus volta a gente não sabe, mas saber que nós precisamos agora estar aproveitando o tempo e preparando o caminho, isso a gente sabe. Mas como? Então, daí o livro. Esse livro foi publicado no século 20, mas ele fala o perfil do líder cristão no século 21. É um livro curto, do Henry Nouwen. O livro mais maravilhoso do Henry Nouwen em português é Espaço para Deus. Mas esse livro do Henry Nouwen é um testemunho pessoal dele num encontro, e ele fala sobre o perfil do líder cristão no século 21. E isso foi escrito e foi dado no século 20. Eu desafio você a ler e chorar sobre esse livro e saber
como Deus quer que os líderes sejam no século 21, que nós já estamos no ano 24 já passou da hora. E finalmente, os últimos livros que eu quero indicar é sobre a família. Sobre a família. Meu pai tinha muitos defeitos. Primeiro admitir, o herói dele era Jacó, então você pode ver que ele realmente não se achava gente muito boa não. Porque se ele falasse que ele era Isaac, né, aí sim, né, mas Jacó, aí sim, aí tem problemas. Ele falou assim: eu não sou um homem bom, eu tenho muitos traços de caráter que não são bons, mas Deus me falou como criar minha família e eu vou criar minha família desse jeito. E ele explica nesse livro, depois já tinha criado 7 princípios de formação da família cristã. 7 capítulos, 7 princípios. Você não pode copiar isso, não adianta ser igual, nem eu pude ser igual, tendo experimentado e visto o fruto. Não é para você copiar, não é uma fórmula, mas tem alguns princípios que você precisa entender. E se alguém pensa que nós estamos nos últimos dias, Jesus vai voltar, e esse negócio de criar filhos, é bom nem ter filhos, está errado. Porque Deus vai usar famílias nos últimos dias como seu exército para derrotar Satanás. Então, o exército de Deus não é só de soldados, capitães, generais, não. É de pais, mães e meninos que estão sendo formados, estão sendo criados com uma outra mentalidade do que a mentalidade desse mundo. Então, meu conselho para vocês: leia esse livro. Se você não casou ainda, leia e converse com seu noivo, com seu namorado, com sua namorada, com a pessoa futura. Vê se vocês concordam. Se não concordam, não case, escolhe outra pessoa que concorde. Entendeu? Os noivos falam tanta coisa boba e depois que casam, devia ter conversado umas coisas um pouco mais certas. Não é verdade? Eles deviam ter conversado. Como você foi criado? Como foi criado? O que você acha que nós devemos fazer? Antes dos probleminhas nascer, discuta como você vai cuidar dos probleminhas. Entendeu? Isso é tão edificante, isso ajuda muito, porque claro que não vai copiar nem de um, nem de outro e nem de São João, mas vai precisar meditar sobre coisas sérias, porque você está lançando alicerces para uma vida de muitos anos. Graças a Deus, sou casado há 44 anos, tenho 3 filhos, tenho 5 netos, e meu pai tinha 6 filhos, e tem muitos netos, e o fruto do que ele plantou, do que praticou aqui nesse livro, é muito claro. E mais um, só o último que eu vou indicar: Criando Filhos para Excelência. Talvez você pelo título fale assim: tá bom. Não, isso aqui é escrito por Clésio e Rosiede, são presbíteros conosco em Jundiaí. Ele sentou aos pés de meu pai, ele criou seus filhos nesse modelo, e ele entra em muito mais detalhes do que o livro do meu pai, muito mais. Eu li o livro, vibrei com o livro, acho o livro máximo. Então assim, se você está sério, ele trata da criação dos filhos, inclusive desde uma idade mais tenra até uma idade mais madura. Os filhos dele estão conosco, são filhos dedicados a Deus. Os frutos do que ele fez estão visíveis. Então aqui vai as minhas indicações para hoje. Eu tenho lido livros que Deus me indica, mas muitas vezes ele usa irmãos e amigos para indicar. Por isso que eu estou indicando para você também, que livros indicados por alguém me abençoam muito, muito mesmo. Vamos para o nosso tema então hoje. Nós precisamos com urgência saber o momento que nós estamos vivendo como igreja de Deus na terra. Se nós não soubermos o momento, nós vamos desperdiçar nosso tempo e olhar para trás: e se eu sabia? Ou então fulano falava, mas eu não atendia. A Bíblia fala que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Gente, dias mais maus do que esses vão vir, mas os dias que nós estamos vivendo são maus. Tipo, 10 anos atrás, algumas coisas que são plenamente aceitas na sociedade seriam horrorosos. 10 anos atrás, a sociedade está cozinhando, está misturando, o fermento está entrando,
e todo mundo está chegando em consensos anti-Deus e anticristãos. Então nós estamos em dias maus, e a palavra nos exorta: remir o tempo, porque os dias são maus. Será que você está acordado? Ou será que você está numa bolha e você não sabe, está esperando que vai acontecer o melhor? Vai piorar. O ano que vem vai ter inflação violenta no Brasil. Inflação violenta vai comer todas as suas economias. O ano que vem eles vão dizer que seu dinheiro está rendendo, mas o IPCA é totalmente mentiroso, é controlado, não vai ter poder de compra. É só um exemplo. O mundo todo está sob a ameaça de uma outra pandemia, de guerras, de rumores de guerras, de transtornos sociais, de carestia, de perseguição aos valores cristãos. Hoje são os judeus que têm um antissemitismo mundial como nunca antes visto, mas depois, logo em seguida, são os cristãos. Então, irmãos, nós precisamos acordar do sono. Nós não podemos tocar a vida normal como está sendo. Nós precisamos saber a hora que nós estamos vivendo. Nós precisamos pedir: Deus, só o Senhor sabe como a gente deve agir. Não tem para onde fugir. Não tem uma regra. Tem muita teoria de conspiração por aí. Tem muitas ideias loucas e doidas. Não vai atrás disso não. Mas nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Vocês concordam comigo que se Moisés construísse uma arca, seria ridículo? Porque não era hora de dilúvio, é hora de tirar o povo do Egito. Ou se Josué achasse que aquele cajado de Moisés, que fez tantos milagres, que ele podia herdar aquele cajado, e ele podia pegar aquele cajado, e ele podia circular Jericó, ou entrar no Jordão com aquele cajado, e ia acontecer a mesma coisa que acontecia com Moisés, você acha que ia dar certo? Quem falou não? Parabéns. Alguém está escutando. Pelo menos em ponto de equação. Mas eu permito que vocês mexam com a cabeça, tá? Porque vocês não são finlandeses. Que finlandeses, quando você prega lá, eles ficam assim. E você sai da reunião e pensou que, meu Deus do céu, foi um arraso, foi terrível. E aí quando você sai, você fala assim: que palavra boa. Esse cara não mostra nada. E no momento vocês estão parecendo finlandeses. É verdade. Assim, você pode mexer com a cabeça. Você pode dizer sim, concordo. Ou você pode dizer não, não concordo. Ou você pode dizer assim: eu não tenho dúvidas e meu pescoço está doendo, alguma coisa assim. Mas nós precisamos acertar a hora em que nós vivemos. Senão nós vamos andar de forma ridícula. Josué nunca usou. Josué, você estava correndo perigo aqui, sério. Porque eu ia fazer assim, ó. E batizar todo mundo. Josué não usou o cajado nenhuma vez. Era a arca que entrava, não a arca de Noé, a arca dos tabernáculos, que entrava no Jordão, abriu o Jordão, circulou Jericó, entendeu? Cada época tem uma realidade e cada época tem uma estratégia de Deus, amém? Até aí estamos concordados? Então em que época nós estamos hoje, para nós não errarmos? Vamos pensar. Vocês sabem que a maior dica escatológica na Bíblia, que não dá para duvidar, porque todas as outras escatologias eu duvido, inclusive a minha, essa não dá para duvidar, porque essa está na Bíblia, e o Novo Testamento confirma que foram dados com esse propósito. Sabe qual é essa escatologia do Velho Testamento? As festas de Israel: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. As festas de Israel ocorriam todo ano, 3 vezes no ano. Um no primeiro mês, um no terceiro mês e um no sétimo mês.
Essas festas eram uma profecia simbólica do que Deus ia fazer na história do mundo. O ciclo de um ano é o ciclo do início do mundo e do fim do mundo. E aí você vai me dizer, mas as festas têm um monte de coisas do Velho Testamento, sacrifícios, celebrações. O que isso tem a ver conosco hoje? Isso não pode dizer muita coisa para nós hoje. Não precisa dizer muita coisa, apesar de que eu tenho uma apostila sobre isso, que traz muita luz sobre muitos detalhes. Mas eu quero falar só sobre o tempo que nós estamos vivendo hoje, profeticamente. E no Novo Testamento, não no Velho, no Novo, com Jesus, com a nova aliança, não em figuras, agora com realidades. E não precisa ser um estudioso do Velho Testamento para poder entender o que eu estou falando hoje. Jesus morreu na Páscoa. O cordeiro de verdade morreu quando os cordeiros de figura estavam morrendo. Ele celebrou a ceia na refeição da Páscoa. Ou seja, Deus respeitou as suas festas do Velho Testamento para poder cumprir essas festas no Novo Testamento. Não entra em detalhes, não explica muita coisa, mas pelo menos ele cumpriu a Páscoa no dia da Páscoa. E aí Jesus ressuscita. E Jesus fala com os discípulos 40 dias. E ele fala, esse livrinho, tá? Esse livrinho aqui, sobre a reforma da igreja não acabou, eu explico que Jesus pegou pecadores, transformou em discípulos, não discípulos num seminário, não discípulos para aprender um catecismo ou teologia, discípulos para deixar de ser pecadores para ser amigos. Ele falou assim: eu não confio em ninguém. João 2. Em João 15, quando ele terminou o trabalho do discipulado, ele falou assim: vocês são meus amigos, e eu vou revelar a vocês tudo que eu ouvi de meu pai. Ele pegou pecadores, pessoas que não merecem nada, transformou em discípulos, e os discípulos em amigos. E aí ele morreu. E aí eles falam assim: acabou, perdemos tudo. Aí ele ressuscitou. Ele falou assim: puxa, agora estamos prontos para ser o quarto estágio e último, testemunhas. Vocês comeram comigo antes de morrer, e vocês comeram comigo depois de morrer e ressuscitar. Então vocês falam para o povo que eu sou filho de Deus, e que eu ressuscitei, e que eu vou voltar para julgar o mundo. E eles falaram assim: poxa, que tarefa boa. Só que ele falou assim: mas não vai não. Como, Jesus? Já somos testemunhas. Ele falou assim: não, vocês sozinhos não são de nada. Vocês são testemunhas, é verdade, mas vocês precisam de ajuda. Vocês precisam do poder do alto. Então não vai, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele não falou: Jesus, é uma semana, é um ano, é 2 anos, é 3 anos, é 5 anos, quando que o poder vai descer? Ele não falou. Sabe por que ele não fala? Porque a gente é muito tranquilo, né? Vai ser tal dia, então eu espero ter tal dia para orar. Não, ele deixa a gente sem saber. Por isso que todas as teorias escatológicas que falam já cumpriu 3 trombetas ou 3 taças, ou é mentira, é lolota, nem lê esse livro que não adianta. Conversa fiada. Ninguém sabe e Deus faz questão de você não saber. E eu tenho certeza, conhecendo a natureza de Deus, que Ele não vai avisar ninguém. Quando Ele fala assim: o Messias tem que nascer em Belém, e Jesus nasceu em Belém, Ele podia ter falado: seus idiotas, aqui meu certidão. Ele ficou calado. Ele falou assim: cadê os profetas que falam que vem de Nazaré? Ninguém vem de Nazaré, que no caso é Rubiataba, Goiás, entendeu? Ele fala assim: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, lá do fim do mundo? Esse cara vem de Nazaré, foi criado em Nazaré. Esse cara é de Nazaré, não pode ser Messias. E ele caladinho. Ele nasceu em Belém, mas ele não esclareceu.
Então as profecias se cumprem do jeito que Deus quer e não do jeito que você acha. Então pode deixar que todos nós, por melhor profeta que seja, você não vai saber até a última hora o que Deus vai fazer, porque Ele quer que você fique na pendura dependendo. Ele quer que você precise do Espírito Santo. Ele quer que você precise de outros. Ele quer que você fique humilde. E Ele vai cumprir as Escrituras tudinho, mas não do jeito que a gente acha, do jeito que Ele acha. Então Ele não falou com os discípulos, Ele falou: fica em Jerusalém, não sai, e fica lá até que do alto sejais revestidos de poder. Eles ficaram 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, orando. Ele não falou para orar, mas Ele falou: fica até que desce, e oraram, unidos. A mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, naturais, orando. Será hoje? Será agora? Será que dia? Será que amanhã? E aí, qual a primeira frase de Atos 2? Presta bem atenção, porque isso é Novo Testamento, isso não é o Velho Testamento. Isso é descida do Espírito Santo. Isso é a igreja nascendo. Isso é a igreja espalhando pela terra, que até hoje nós estamos aqui por causa daquilo lá. Porque nós somos testemunhas que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo e que Ele vai voltar 2000 anos depois, nos confins da terra. Que obra maravilhosa! Jesus veio para batizar no Espírito Santo. Ele não nos deixou órfãos. Ele veio para estar junto conosco, dentro de nós, entre nós. Ele é o Espírito Santo. Ele é precioso. Ele é maravilhoso. Ele está aqui, está em nós. Mas qual a primeira frase dessa nova aliança? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Ou seja, está na hora da segunda festa. Jesus morreu na Páscoa, mandou o Espírito Santo no dia de Pentecoste. E porque era o dia de Pentecoste, tinha gente de toda a nação da terra ali para celebrar a festa do Pentecoste. No dia que Deus deu a lei no Sinai, em pedras, Ele deu a lei no coração. No dia que morreram 3.000 pessoas, porque estavam no carnaval, quando Moisés desceu do monte, e morreram 3.000 pessoas. No dia de Pentecoste, 3.000 almas foram salvas. Deus tem estatística, Deus tem humor, Deus tem fidelidade, e Deus tem exatidão nas profecias. Então eu pergunto para vocês: vocês acham de verdade que se Ele cumpriu Páscoa no dia da Páscoa, e se Ele cumpriu Pentecoste no dia de Pentecoste, ao cumprir-se o dia, aí o Espírito Santo veio, você acha que Ele não vai cumprir a terceira festa em torno dos dias que acontece? Você acha que não? Ele é coerente. Ele faz. Ele conseguiu cumprir a Páscoa no dia da Páscoa, conseguiu cumprir Pentecoste no dia de Pentecoste. O que falta agora? Falta a última trombeta, a festa de trombetas, a última festa, dia das trombetas, dia 1º, o dia de expiação, dia 10, e a festa dos tabernáculos, dia 14, tudo no último mês. E aí termina o ciclo. Agora pensa bem comigo. Tabernáculos, o que eles fazem em tabernáculos? Que acabou de acontecer lá em Israel, terminaram essa festa de tabernáculos. Eles fazem cabanas de ramos de árvores, para lembrar de que andaram 40 anos no deserto com isso, e não viviam em casa de alvenaria. Para celebrar a festa de tabernáculos, você tem que morar em casa de alvenaria, senão não tem graça, porque você está vivendo o ano todo já. A Bíblia diz que tabernáculos é nosso corpo físico, que quando nós recebemos um corpo celestial, vai ser bem mais bonito que esse aqui, viu? Fala glória a Deus. Não vai precisar mais de cosméticos, tá, gente? E você vai conseguir passar por paredes, e você vai conseguir viajar sem avião.
E você vai conseguir subir e descer assim. E eu vou experimentar bastante isso aí, porque isso vai ser legal. E você não vai poder comer picanha, porque picanha acabou, no milênio não tem mais. Porque não mata, né, o boi. Se o leão não mata o boi, imagina a gente, não vai matar boi não. Mas vai ter peixe, porque vai pescar. Vai ter peixe. Não, tudo isso é conversa fiada. Mas vai assim. Não, é conversa fiada, mas é Bíblia, tá? Depois eu posso passar os versículos para vocês. Jesus, depois de ressuscitado, com o corpo glorioso, ele comeu peixe, tá? E lá fala sobre o milênio que vai ter pescadores naquele rio da água da vida. E aí, beleza. Então, infelizmente, mas talvez vai ter um fruto da árvore da vida que tem gosto de picanha e cheiro também. Pode ser. Pode ser. Mas a festa de tabernáculos é impossível de celebrar sem a volta de Cristo, sem a nossa junção com Ele, sem o nosso corpo glorioso. Porque nós vamos celebrar quando nós éramos do jeito que nós estamos aqui. Poxa vida, Deus. Quando a gente estava aí na terra, eu não sabia como o Senhor me protegia, como o Senhor andava comigo. Eu não valorizava tantas coisas. Eu vou celebrar essa festa com esse casarão que o Senhor me deu agora. E lembrando daquele casa tão provisória, tão fraca que eu tinha quando eu estava na terra. Então, festa de tabernáculos fala da volta de Cristo. Mas não tem só a festa de tabernáculos, gente. Tem trombetas e tem dia de expiação. E eu quero falar com vocês, gente. Deus não está brincando. E Ele está preparando a igreja e a terra para o dia da expiação. Porque o dia de trombetas é só para anunciar o dia de expiação. A palavra profética. Eu não sei que hora que Deus vai liberar o dia das trombetas. Mas talvez hoje você está aqui. Talvez vocês não conseguem começar a ouvir o som da trombeta. Eu oro a Deus que isso aconteça. Eu oro que você tenha ouvidos para ouvir. Eu oro para que você talvez seja um dos primeiros. Porque quem toca a trombeta tem que ter tido um pouquinho da experiência do dia de expiação. Senão ele não consegue tocar. Ele tem que avisar a gente, está vindo aí uma coisa que não vai ser como Azusa, não vai ser como Reforma, vai ser diferente, não vai anular, vai completar, não vai terminar. Nós vamos continuar falando em línguas, nós vamos continuar falando sobre a cruz, nós vamos falar sobre a ceia, nós vamos falar sobre a morte de Cristo e sobre o sangue de Cristo. Toda a Páscoa e Pentecostes continuarão funcionando em níveis muito maiores. Mas tem uma terceira experiência que está prestes a acontecer com a igreja. E nós precisamos nos preparar para isso. Não podemos continuar fazendo o que fazíamos no passado. Não podemos pegar livros e repetir, e orar para Deus repetir de novo. Não, Ele não vai repetir de novo. Ele vai fazer uma coisa nova. Irmãos, Páscoa não tem fermento, porque é obra de Deus. Deus nos tira do Egito. Deus não tem fermento. E Ele odeia a pessoa que tem orgulho de falar que converteu porque mereceu. Converteu porque eu busquei a Deus, porque eu encontrei a Deus, porque eu decidi. Ele tem orgulho, ele tem raiva disso, porque Páscoa é sem fermento, 7 dias. Não pode dizer, não pode cobrar cachê para contar seu testemunho. Não pode. Quanto maior o pecador, maior o cachê hoje em dia, infelizmente. Se você não foi filho do diabo, e não foi feiticeiro, e não foi não sei o que, seu cachê é muito mais baixo. Você fala assim, eu encontrei com Jesus. Você encontrou com Jesus coisa nenhuma. Ele correu atrás de você, você estava correndo dele. Ele pegou e pôs o joelho no seu pescoço. E ele pôs o joelho no seu pescoço e falou assim, renda. E você disse, rendo? É o jeito, né? E depois você sai falando, quando eu encontrei Jesus, você não encontrou nada. Ele encontrou você. Então é sem fermento. Quando eu falo da minha conversão, quando eu falo da minha salvação, todo o mérito é dele, toda a honra é dele. E se você está na sua família e é o único ou é um dos primeiros,
Lembra de uma coisa: Deus salva os piores primeiro. Então trata seus parentes, seus amigos com muito respeito. Fala lá de baixo: se Deus me salvou, você é fichinha. Vai com essa atitude, que eles vão se sentir amados, vão sentir que você está com humildade, vão sentir que você não se acha melhor que eles. Pelo contrário, Paulo falou: eu sou o pior dos pecadores. Quanto mais nós nos consideramos maus, quanto mais nós amamos Jesus. É tremendo isso. Quem perdoou muito, ama muito. Você não sabe o tanto que você é ruim. Pede a Deus para te revelar, que a cruz vai ser muito melhor para você. Mas em Pentecostes tem fermento. E aí? Começa sem fermento, depois piora? Porque em Pentecostes Deus vai tirar o Egito de nós. Tirar nós do Egito é Deus. Tirar o Egito de nós exige que a gente participe. E aí tem fermento. A pessoa recebe o Espírito Santo, começa a profetizar, começa a curar. Líderes, pessoas poderosas de Deus, que fazem milagres. E eles são perfeitos? De jeito nenhum. Recebeu de graça. É o Espírito Santo. Não existe santificação assim. Não existe uma mudança de vida assim. Não é por toque de mágica, não. Precisa cooperação. Tem muito fermento. A igreja do século XX teve muito fermento. A igreja até hoje tem muito fermento. A igreja hoje tem dois problemas sérios, que Jesus não pode voltar para uma igreja desse jeito. Primeiro, a igreja hoje não tem temor de Deus igual precisava. Tem condescendência com o pecado. Não tem trauma do pecado. Não tem pavor do pecado, não sabe como o pecado é horrível, e a gente brinca com o pecado, a gente tem leviandade com o pecado. E eu não estou falando dos membros, eu estou falando de todos nós. Eu estou falando da igreja. A situação da igreja em relação ao pecado não é saudável. A igreja canta muito sobre o amor de Deus, e é bom que canta mesmo sobre o amor de Deus, mas você sabe que muita gente aqui nesta sala vive em pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Pornografia é pecado. Não pagar suas dívidas é pecado. Prometer uma coisa e não cumprir é pecado. Deus odeia quem quebra aliança. Deus odeia quem não cumpre a palavra. Ele não mudou de natureza por causa de Jesus. Ele nos aceita pelos méritos de Jesus, pelo sangue de Jesus. Não precisamos merecer. Mas Ele, começando com Pentecostes, Ele quer trabalhar em nosso interior. E quer que nós cooperemos com Ele, para que o Espírito Santo faça essa obra. A gente não é capaz de fazer, mas o Espírito Santo é. E o Espírito Santo está em nós. Mas Pentecostes é o início, não é o fim, é o início. E a outra coisa que a igreja não está preparada para Jesus é que a igreja está dividida. A igreja não respeita seus irmãos em Cristo só porque eles pensam diferente, porque eles cultuam diferente, porque eles agem diferente. Nós não somos uma noiva unida. Nós não somos uma noiva assim, que ama um ao outro apesar de, sei lá, ser corintiano, né? Eu falo isso para não falar outras coisas, tá, gente? A gente pega coisas menores, por exemplo, na política. Você pode ter razão, mas essas coisas dividem pessoas. Será que o sangue de Cristo não é maior do que essas coisas? Será que nós deveríamos dividir só porque a pessoa crê em alguns detalhes diferentes? A igreja está com pecado e com divisão, e isso não é a igreja que Jesus vai voltar para receber. Mas nos consola saber, e me consola muito saber, que Deus já sabia disso, que Deus já avisou isso pelas festas. Ele falou, não é duas festas, não é só Páscoa e Pentecostes,
Tem uma outra festa antes de Jesus voltar em tabernáculos. Antes de nós cantarmos nas ruas, antes de nós celebrarmos, transformou minha tristeza em gozo. Antes disso, vem um dia de choro. Vem um dia de choro. E vai ser profundo. E eu sinto que já está chegando. Eu sinto que está chegando. O dia da expiação é dia de aflição de alma. Páscoa, eles comiam um cordeiro dentro de suas tendas. Dia de expiação não é por sua família só. Não é só para sua igreja. Não é só para sua vida, não. No dia da expiação, é o único dia no ano que o sacerdote vai entrar no Santíssimo Lugar para fazer expiação por nós. A cruz de Cristo é Páscoa, mas a cruz de Cristo também é expiação. Nós é que não conseguimos absorver tudo que a cruz de Cristo é. Gente, Cristo é o sumo sacerdote, Cristo é o sacrifício, Cristo é o bode expiatório, Cristo é o cordeiro, Cristo é o sacrifício, Ele é o sacerdote, Cristo é tudo. Mas nós precisamos receber Cristo nessas etapas. A gente recebe Ele na Páscoa, a gente recebe Ele em Pentecostes, pelo Espírito habitando em nós, pelo Espírito nos adotando como filhos, pelo Espírito nos dando alegria e fazendo milagres em nome de Jesus. Maravilha, isso é Cristo. Cristo em nós é maravilhoso. Mas Cristo também vai vir, está vindo, para trazer choro de arrependimento. E gente, não é brincadeira não, é muito sério. Ele fala: quem não afligir a alma, essa alma será extirpada do seu povo. Você fica na sua tenda e fala assim: ai meu Deus, ai meu Deus, ai de nós. Mas Ele vai levar o sangue para dentro do Santíssimo Lugar, e Ele vai colocar o nome dos pecados em cima do bode expiatório e levar para fora do arraial. E Ele vai fazer expiação pela nação toda, pela igreja toda. Está vindo um avivamento, sim, mas não é avivamento como no século XX, não. É outro tipo de avivamento. É um avivamento que vai ser perseguido. As pessoas que não querem ser incomodadas, as pessoas que não sabem que Jesus sai fogo dos seus olhos, e não é só fogo de paixão, é fogo de ira contra o pecado, e o juízo começa na casa de Deus. O juízo começa conosco. Eu chamo isso de trauma santo. A Bíblia diz que nós seremos eternamente traumatizados com nossos pecados. Sabia disso? Ezequiel diz: eu vou salvar vocês, eu vou levar vocês de volta, mas vocês vão ter nojo de vocês mesmos por toda a eternidade. E quando você estiver na vida eterna com Deus, você nunca vai falar: eu cheguei aqui porque eu sou bom. Você vai olhar aquelas feridas na mão de Jesus, no lado dele, nos pés dele, e falar assim: se não fossem essas feridas, eu sou tão sem vergonha, tão cafajeste, tão porcaria, que Ele teve que mandar o filho dele para morrer por mim. Então eu estou aqui de favor, favor imerecido. Eu posso receber uma coroa, mas vou lançar a coroa. Falar assim: eu não mereço essa coroa. Amém, irmãos? Tem muitos versículos na Bíblia que falam sobre isso, muitos. Mas eu quero ler um versículo com vocês. Em Isaías 22, orando e pensando sobre esse encontro, eu pensei: Deus, qual é a tua palavra? Qual é o teu pensamento? E aí esse versículo veio fortemente em meu coração. Isaías 22. E eu quero deixar essa palavra para vocês, não para uma carga. Eu não estou querendo jogar um jugo sobre vocês, porque isso não é coisa que a gente produz não, tá, gente? Eu não estou querendo que você fabrique nada.
Eu não estou querendo que você feche a testa e fale assim: eu vou cumprir essa palavra, vou obedecer essa palavra. Não estou falando com isso não. Eu estou falando de algo que Deus vai fazer. E se você sabe que Deus vai fazer, prepare-se no coração para isso, tá? Prepare-se no coração para isso e prepare outras pessoas para isso. Mas não fabrique não, porque não é nós, é Deus. O ano passado, dia 7 de outubro, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido desde o Holocausto. Israel foi pego desprevenido, foi terrível. Milhares de pessoas estão morrendo, pessoas jovens do exército de Israel, que tem a vida toda na frente deles, estão morrendo, vieram de toda parte do mundo, das reservas, os que estavam na reserva, estão morrendo todo dia. O povo palestino também está sofrendo, está sendo uma coisa terrível. O mundo nunca mais vai ser o mesmo. E foi nesses dias, dia de trombetas, dia de expiação, Deus está sinalizando: o mundo não vai continuar o mesmo, e a igreja não pode ficar numa redoma. A igreja tem que acordar. Ezequiel passou, Deus falou com ele: vai pelo povo e marca na testa quem está gemendo e suspirando. Nós não podemos achar que está tudo bem, que vai dar tudo certo. Não, nós temos que pensar: vai dar tudo certo. Deus já disse o fim da história, vai ter festa de tabernáculos, Deus vai ganhar, ele não perdeu o controle. Mas tem um dia de acerto de contas, e a igreja não vai poder continuar igual está, não vai. E a gente tem que perguntar: Deus, o que o Senhor quer que a gente faz? O que o Senhor quer que a gente faz? O que o Senhor quer que a gente faz? O que eu mais oro nesses dias? O Senhor falou que vai ter uma voz atrás de nós, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quando vai para a esquerda, quando vai para a direita, ele fala assim: não, esse é o caminho. Eu preciso dessa voz. Eu preciso estar no lugar certo, na hora certa. Eu preciso falar as palavras certas. Eu preciso estar ligado com o seu coração. Eu preciso não ser cego guiando cego. Eu não posso usar recursos do passado, mensagens do passado. Eu preciso da tua voz hoje. E não é só falar, e não é só ouvir. Nós precisamos agir em obediência àquilo que Deus está nos falando. Porque nossas ações se transformarão em atos proféticos. Nossas ações, não só nossos discursos. Discurso é fácil, é barato. Mas ações falam alto, tem custo, tem risco. E Deus está falando sobre isso hoje. E olha esse versículo de Isaías 22 que vem na minha mente. E não estou apontando o dedo para ninguém, tá, gente? Ele só veio para mim, para a igreja, para nós, para a igreja nesses dias. Isaías 22, versículo 12. O Senhor Deus dos exércitos os convidou naquele dia para chorar e prantear, para rapar a cabeça e cingir o cilicio. Mas eis aqui gozo e alegria, matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo: certamente essa maldade não se nos perdoará, até que morrais, diz o Senhor Deus dos exércitos. Nós precisamos atender a voz profética, e nós precisamos orar para que a voz profética ressoe mais e mais alto, amém? Talvez alguns aqui serão usados por Deus para ser repetidores da palavra profética. Palavra de homem não resolve nada, mas a palavra de Deus resolve. Dia das trombetas é convocar o povo. Diz em Joel: tocai a trombeta em Sião, anunciai a assembleia solene para meu povo. E não é só para a liderança não, para os jovens, para as mulheres que estão no mamar. Todo Israel, todo Israel, todo Israel. E ele falou assim: eu chamei para chorar e prantear. O dia, depois você lê, no dia da expiação, era para ficar em casa. Até hoje Israel considera aqueles 10 dias de trombetas até lá, os dias terríveis, para meditar sobre a vida. Mas aqui eles não entendem, né? Eles não entendem o Messias, eles não entendem o sentido, o propósito. Mas nós deveríamos entender que não é por meus pecados, não é por minha salvação, não,
é para a situação da igreja, é para a situação do povo de Deus. Assim todos saberão que são meus discípulos, pelo amor que têm uns pelos outros. E isso, o testemunho de Deus está sendo profanado, o nome de Deus está sendo profanado. E nós oramos: venha o teu reino, seja santificado o teu nome. E nós, como povo de Deus, somos chamados para santificar o nome de Deus. Então é chorar pelas pessoas que não converteram por nossa culpa, culpa da igreja. Chorar porque nós nos achamos melhores do que outros irmãos. Chorar porque a igreja não está usando a morte de Cristo do jeito certo. Chorar por tudo que nós temos feito errado, está sendo feito errado. E eu quero terminar aconselhando você a fazer essas orações que eu tenho feito muitos anos. E sou muito grato a Deus porque Ele tem sido gracioso para comigo e tem progressivamente revelado, mas precisa muito mais. Salmo 19, versículo 9. Eu queria que você, se você tem o Espírito Santo, eu creio que você tem, une seu coração com esse clamor do Espírito Santo. Isso não vem de nós, vem do Espírito Santo. O Espírito Santo está em você. E Ele quer orar essa oração. E não é só aqui, é todo dia, toda hora. Precisamos orar isso. Davi orou, e Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser como Davi. Eu quero orar direto. Porque Deus vai abalar todas as coisas, Ele já está abalando, tá? E Ele vai abalar muito mais. Ele vai derrubar tudo que nós fizemos que não vem dele. Ele vai derrubar, Ele vai acabar. E eu quero que acabe mesmo. Qualquer coisa que eu construí, eu quero que vá embora. Porque eu quero ser vacinado. Eu quero poder ficar em pé no dia que Ele voltar com alegria, receber Ele. Eu não quero ficar envergonhado. Os seus olhos de fogo vendo uma coisa em mim que podia ter sido tirado. Eu quero que saia. E precisa sair. E dói, mas precisa sair agora, para que naquele dia eu possa ficar em pé. Não porque eu sou bom, mas porque Ele fez a obra e eu fui vacinado. Amém? Aqui diz, versículo 9: o temor do Senhor é limpo, permanece para sempre. Gente, presta atenção. O temor do Senhor não é temor que eles vão me esconjurar nas redes sociais. Não é temor que eu vou perder isso, perder aquilo, não. É temor do Senhor. Eu tenho temor de Ti, ó Deus. Eu estou com medo do Senhor. É limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, inteiramente justos. Mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o que goteja dos favos. Também por eles o teu servo é advertido, e em os guardar a grande recompensa. Agora é o versículo que eu oro muito, sempre. Quem pode discernir os próprios erros? Eu não. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Também de pecado e presunção guarda o teu servo, para não ser a senhoria de mim. Então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. E só mais um, o Salmo 139. Salmo 139, o fim do Salmo 139. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, clamamos a Ti nessa hora. Clamamos a Ti nessa hora. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Purifica-nos de hipocrisia.
Purifica-nos de aparecer uma coisa e ser outra. Purifica-nos de orgulho. Purifica-nos de intenção errada, motivações erradas. Purifica-nos de imoralidade. Purifica-nos de desejos vãos. Senhor, repreenda-nos. Repreenda-nos por irmãos, amigos e pessoas, daquelas coisas que a gente não enxerga ainda, daquelas coisas que aquela luz do Teu Espírito Santo ainda não mostrou. Senhor, sonda-me e veja o meu coração e purifica-me de coisas erradas, coisas que o Senhor odeia. Eu não quero essas coisas, mas eu sei que tem, e eu peço a Ti, Espírito Santo, venha sobre nós. Prepara-nos para o dia da expiação. Prepara-nos para trombetas. Prepara-nos para a Tua volta. Prepara-nos. Lava-nos. Purifica-nos. Santifica-nos. Purifica-nos, Senhor. Levanta um povo sério. Um povo, ó Deus, que está vigiando. O maior perigo dos últimos dias não é a besta, não é o anticristo, não é falso profeta, é nós mesmos. O Senhor falou: cuidai de vós mesmos, guarda o seu coração. Senhor, não deixe-nos apontar o dedo para outros, ajuda-nos a submeter Deus, a repreensão do Teu Espírito. Ajuda-nos a não ficar nos divertindo com teorias sobre os últimos dias e não levar a sério o que o Senhor está tratando conosco. Senhor, nós nos entregamos em Tuas mãos nessa manhã e nós pedimos: acorda a Tua igreja, nos acorda, nos desperta, nos dá graça. Espírito Santo, venha sobre a Tua igreja. Levanta profetas, levanta profetas, levanta trombetas, levanta profetas, Senhor, levanta no Brasil, levanta no mundo, profetas que vão não falar de si mesmo, mas vão falar da boca do Senhor. Levanta, Senhor, isso que nós pedimos, em nome de Jesus.